uma vida executiva de mais de 3 décadas, mas na verdade, depois a descoberta do empreendedorismo. Como que um profissional tem a tranquilidade de liderar multinacionais e faz a criação de uma das maiores corretoras de seguros do Brasil? Vou entrevistar Carlos Cossolin, da Facus Corretora de Seguros, a partir de agora no nosso Business in Connections. Alô, amigo, alô, amiga! Começando o nosso Business in Connections de hoje, sem dúvida nenhuma. Olha, muito conhecimento será levado para você. Seja bem-vindo ao meu canal Sidney Botelho no YouTube, também do podcast Business in Connections no YouTube, no canal do IG no YouTube, mas no IG Play e no portal IG. A partir de agora começa o nosso BC e eu trago um grande especialista, uma pessoa que, sem dúvida nenhuma, demonstra uma tranquilidade, uma paciência, mas olha, é estratégico ao máximo, porque já passou por grandes multinacionais e ao longo de todo o programa vai falar, e hoje tem uma grande corretora de seguros, a Facus, que sem dúvida nenhuma trabalha levando seguros para os maiores diretores de empresas e também para conselhos regionais. Então seja bem-vindo, Carlos Cossolin. Que honra recebê-lo aqui, mestre. Eu que agradeço, Sidney. Eu acho que é sempre bom a gente conviver com pessoas inteligentes como você, poder aprender um pouco da dinâmica da comunicação hoje em dia. E vamos lá, vamos em frente, porque o tempo custa, certo? E custa muito. E, aliás, o nosso tempo precisa até de seguro, mas lá na frente a gente fala do tempo que tem que ter um seguro, porque você pode ficar, sem dúvida nenhuma, um dia inoperante. Então, com isso, você precisa ter um seguro de vida, um seguro de disponibilidade. Mas eu quero saber, um homem que começou uma vida executiva em grandes multinacionais, nos bancos, nas empresas de TI, de comunicação, para abrir uma empresa no futuro. Como foi a sua vivência por décadas como executivo na área bancária e nas outras empresas, Cossolin? Eu vou começar dizendo o seguinte: a base de qualquer bom profissional está na educação que ele teve. Eu vou começar fazendo uma coisa muito pessoal, porque eu acho que é interessante as pessoas entenderem a força de uma educação adequada. Quando eu era pequeno, com 13 anos, estava no colégio, eu repeti. Meu pai era uma pessoa que não falava muito, ele só chegava no final e via o resultado, certo? E eu repeti, ele chegou para mim e falou assim: filho, a única coisa que você tem que fazer é estudar, certo? Você repetiu, aqui você tem casa, comida, você tem uma vida boa, uma vida de menininho, né? Que tem tudo. Então, você vai trabalhar. Tá. Com 13 para 14 anos, tava tendo 14 anos. Aí, eu falei, como assim? Ele falou assim, você vai se apresentar ao diretor da Mesbla. Nossa, saudosa Mesbla. Saudosa Mesbla. E lá na 24 de maio, se apresenta lá a ele, que você vai ter um emprego com eles, vocês vão trabalhar lá. Eu, né, filhinho de papai, falei, bom, amigo do meu pai, diretor, você é assessor do diretor. Totalmente, mal sabia você que poderia ser outra função. Cheguei na Mesbla, me apresentei, o diretor amigo dele me encaminhou para a Mesbla de Pinheiros, na Rua Butantã. Falou, você se apresenta lá, vai para o departamento pessoal, preenche as coisas lá, e depois você se apresenta na Mesbla de Pinheiros. Ok, eu fiz o que tinha que fazer, e aí tive uma surpresa, que me disseram o seguinte: o seu horário de trabalho vai ser metade estudando no Senac, na Galvão Bueno, na Liberdade. Você entra às 7h, sai às 11h30, bate o cartão na entrada, bate o cartão na saída, entra na Mesbla de Pinheiro às 2h e sai às 18h. Eu já comecei a sentir
uma traição do meu pai, né? Falei, pô, ele não me falou nada disso, né? Bom, me apresentei, comecei a trabalhar. Eu fazia toda a entrega da mesbla de Pinheiros para o centro e algumas entregas em lugares aí que pegava bonde, não sei se o pessoal conhece bonde, mas eu pegava bonde. E aí foi um ano, nesse um ano, eu fui o melhor aluno do Senac. Nossa. Acordava às 5h30 da manhã, pegava um ônibus, ia para Liberdade, eu morava em Pinheiros, descia Galvão Bueno, entrava no Senac, voltava tal, e assim foi um ano. No final desse um ano, eu acertei com a mesbla, eu sozinho acertei com a mesbla, de trabalhar período integral. Aí me matriculei num colégio estadual, na Vila Madalena, Carlos Maximiliano Pereira dos Santos. E aí cheguei pro meu pai e comuniquei. Ele falou assim, não, você entendeu, você foi o melhor aluno do Senac esse ano, você vai sair agora, você vai trabalhar comigo. Eu falei, não vou não. Eu já acertei, fui pro Maximiliano, me matriculei e vou trabalhar o dia inteiro, acertei na mesbla também, meu período de trabalho vai ser o dia inteiro. Isso com 14 para 15 anos, né? 14 para 15 anos. 15 anos, ia completar 15 anos. Aí eu falei, pai, e a partir de hoje eu não quero mais um centavo seu. E assim foi que eu dirigi minha vida pessoal e profissional que sensacional. Em cima dessa diretriz de responsabilidade. Ele jogou nas minhas costas uma responsabilidade e eu correspondi. Então hoje é muito importante o processo de educação. Às vezes uma atuação na hora certa, no momento certo, da forma certa, direciona a vida de uma pessoa. Não, isso é sensacional. E assim foi. Deixa eu falar aqui rapidamente dos nossos apoiadores. Eu começo com a Doco Technology, uma empresa de tecnologia com o CRM Bitrix 24. Também a Toye Produções e Eventos, produzindo os maiores eventos de São Paulo. Se você é palestrante, você precisa ter uma equipe de produção fantástica. Também tenho a Unielas Marcas e Patentes, uma empresa que registra sua marca. Não deixe assim para depois. Registrar sua marca e também sua patente, a sua inovação é fundamental para o crescimento da sua empresa. Também tenho a Toye Treinamentos, uma empresa que leva treinamentos através do método Agir para Vencer para você. Atitude, gestão, inteligência emocional, relacionamento para você alcançar os resultados. E a nossa patrocinadora Master, a Voice Training, escola de oratória, formação de palestrantes. Veja que a sua empresa precisa ampliar a comunicação. E sem falar da nossa agência Sou Digi, da nossa Bárbara Fiuza. Meu amigo Carlos Cossolini, aí você lá ainda menino, naquela época, e quando você entrou, já foi para a vida bancária ou você passou por outras empresas? Fala para mim. Depois de um tempo eu saí, meu pai acabou me convencendo de trabalhar com ele. E o que seu pai fazia? Meu pai ele tinha um escritório que foi fundado por um tio meu, que prestava assessoria para os prefeitos do estado de São Paulo. Chamava Associação Paulista de Municípios. Nossa, é um trabalho gigantesco, isso, bom, hein? Isso. Ele nunca foi político. Tá bom. Mas tinha contato com todos os políticos do nível da Câmara de Vereador até o Palácio do Planalto, né? E eu fui trabalhar com ele. Fiquei 2 anos lá, quase 2 anos com ele. Ele tentou me empurrar para a área pública, me colocou como assessor do diretor de finanças de uma secretaria de Estado. Tá. E eu percebi que aí não era meu caminho, não era minha vocação, eu não tinha vocação para isso. E aí, eu estava na faculdade já nessa época, e eu enxergava que hoje em dia, um profissional, um jovem olha muito o mercado de tecnologia e comunicações, né? Na minha época, a gente olhava o mercado financeiro. Tá. E tinham 2 escolas aqui no Brasil que formavam bons profissionais. Um era um banco dentro do Unibanco, chamava BIB, Banco de Investimento do Brasil, e o outro era o Chase. Eu tinha que entrar num desses 2. Aí eu foquei para entrar no Unibanco, entrar no BIB, fiz o application lá e entrei. 2 anos
de BIB, do Unibanco, era na área de crédito, era um analista de crédito, que eu fazia administração com especialização em finanças. Tá. E eu fui para a área de crédito, eu queria entender como é que se dá crédito, né? E aí, depois de 2 anos, eu fui convidado para ir para o Itaú, Tá bom. certo? E aí, Que ainda não tinha nem a fusão dos dois, né? Praticamente Não, você não, foi o não. primeiro a fazer a fusão entre os dois. não. Só mudou de departamento. Era mais uma confusão naquela época, né? Mas enfim, era uma concorrência muito grande. E é aquela coisa de você estar no lugar certo, no momento certo. Tá. Certo? E eu fui convidado, eram 4 profissionais, para montar a companhia de leasing do Itaú. Leasing era um produto que estava começando no Brasil, tinha uma certa complexidade, porque Mais para empresas, né? tinha uma certa complexidade porque ele tinha todo usando os termos de hoje, um arcabouço fiscal que interferia na operação. Tá. Tinha que ter muito cálculo, muita coisa, porque tinha inflação, era época de inflação, enfim, imposto, todo um desenho fiscal que era pouco compreendido pelo mercado. Aí esses 4 profissionais, sentados em uma mesa redonda, começaram a desenhar a companhia de leasing do Itaú. E a gente enxergou uma coisa assim muito, muito importante que eu digo para todo mundo hoje. Você tem que definir claramente quem é seu cliente. Tá. Você tem que olhar e saber, esse é o meu cliente. Porque a hora que você define o cliente certo, você acerta no resultado da sua empresa. Certo? A condução dos seus negócios. E a gente enxergou que o cliente para o leasing, naquele momento, não era o tomador final, e sim o gerente da agência. Tá. Era um produto complexo, o gerente de agência normalmente tem uma carteira de produtos que ele tem que performar, ele tem que pontuar em todos, né? E como era complexo, ele saía um pouco fora. Ele não sabia como atender um cliente que vinha perguntando como é que é esse negócio de leasing, certo? E a gente montou uma central de atendimento para atender, treinada para atender o gerente. Isso era na década de 90 ou 80? Não, estamos falando final da década de 70, começo da década de 80. Porque quando eu comecei a trabalhar em 90, né, até as empresas que eu trabalhava faziam leasing, então eu pensei que era justamente naquela época. Começou 76, 75, no ano que eu 76. nasci. Tá. E aí eu entrei no Itaú em 78. Tá. E aí a gente acertou a mão. O gerente, quando entrava um cliente que perguntava leasing, ele falava, pera um pouquinho só. Aí ligava para a central de atendimento, tinha um profissional treinado que atendia o cliente e fechava ou não, ou dava as explicações. E ele tirava aquele peso das costas dele. Tá. E isso alavancou muito. Sim, que legal. Em 1 ano, ficou a maior empresa do Brasil. Em 1 ano e meio, a maior empresa de leasing da América Latina. Tá? Óbvio que tem uma estrutura Itaú por trás, né? Mas a condução, enxergar direito quem era o seu cliente, foi o que determinou o crescimento da gente. E uma economia que oscilava na época. Totalmente. Nós estamos falando de inflação de 80%. Sim. Né? E fora ainda fim de ditadura, antes da Constituição, tudo isso... Todo um momento muito turbulento. Assim, eu até posso associar a época do milagre econômico do Delfim Neto. Tá. Tem mais ou menos aí, era bem tumultuado. Mas acertamos o produto e fomos em frente, certo? E com isso, o Itaú estava numa fase de expansão internacional, bem embrionária, ainda começando e tal. Tinha aberto uma agência na Argentina, em Buenos Aires, e fez um desenho para leasing. Começar com leasing no Chile, depois Portugal, depois Estados Unidos. E aí eu tive a honra, né, de ser convidado para ser expatriado, isso em 1980, praticamente 2 anos depois, 2 anos e pouquinho depois que eu entrei. E aí eu fui eleito, com 29 anos, fui eleito diretor do Banco Itaú. Era, assim, uma coisa assim meio estranha, porque
o diretor novo, eleito estatutariamente, né, aprovado pela CVM e tudo mais, o pessoal não achava meio estranho. Bom, enfim. Aí fui eleito para poder ser expatriado, para comandar a operação no Chile, Tá. implantar o Itaú no Chile. A companhia de leasing começou com leasing, com escritório de representação, e aí, hoje o que é lá é o maior banco do Chile. Né? O Itaú é o maior é o banco maior do banco Chile? do É Chile. quase aqui igual no Brasil. É. Não, no Brasil é o maior também. É o maior, eu acho, ele e Bradesco, em termos de volume... Mas eu acho que o Brasil, no Itaú, ainda é bem maior. Eu não tenho os dados atuais deles, mas é um dos Não, países importantes do mercado. E o que você está falando, né? Nós estamos falando lá na década de 80, algo que tanto na América do Sul como um todo, tudo era novo. Essa Claro. oportunidade de créditos, e o Brasil é um dos países de melhor opção de créditos para as pessoas. E aí você veio nessa linha diretiva, fazendo uma comparação, já trazendo um pouquinho da modernidade, depois damos continuidade na história. Como você vê que justamente naquela época, os líderes nasciam justamente na base, vamos dizer assim, vamos trazer a filosofia do futebol, das categorias de bases, vai crescendo, crescendo, até se tornar um jogador de profissional. E praticamente hoje nós não vemos mais isso. O jovem já quer entrar como diretor, teoricamente. Como que você vê essa forma de geração que se chocam? Fala para mim, por favor. O jovem daquela época, ele olhava a profissão como uma carreira. Tá. Ele entrava numa organização e aqueles que tinham foco realmente no que estavam fazendo, eles enxergavam eles se aposentarem naquela organização, tá. Né? Crescerem, né, na hierarquia até chegar aos cargos de direção dentro da organização. E era assim que a gente enxergava o mercado. Hoje em dia, o jovem não está preocupado com isso. O jovem está preocupado em resolver uma situação imediata. Sim. Tá? Ele olha a curto prazo, isso aqui é bom para mim, agora eu fico aqui. Daqui a 1 ano, 2 anos, ele olha e fala assim, peraí, daqui até menos que 1 ano, não está bom para mim. Aí ele sai. Então, embora existam grandes executivos, jovens, mas o nível de comprometimento é muito diferente do que era na minha época, né? Então, eu não sei se é bom ou se é ruim. Sim. Certo? Aqui, os líderes eram formados dentro de casa. Ninguém contratava na década de 80, 90 até, ninguém contratava um diretor. Era raríssimo isso. Aí, os diretores, os líderes eram formados dentro da organização. Certo? Hoje não, você vai no mercado e até criou, né, a Fundação Bradesco, trabalhando a base da educação, uma super escola perto lá da Cidade de Deus, em Osasco. E pô, era o sonho de muitos jovens. Isso. Eu fui muito próximo da diretoria executiva do Bradesco. Tá. Embora sendo Itaú, eu exerci um cargo numa associação das empresas de leasing, na ABEL, Associação Brasileira de Empresas de Leasing, era um diretor lá, e convivia com a diretoria de outros bancos, né? E tive muita proximidade com o conselho de administração do Bradesco, né? Tá. Com os vice-presidentes, os diretores. E esse era um foco, né? Eles atuarem, inclusive atuarem numa camada onde o poder aquisitivo era mais baixo. Sim. Para poder proporcionar uma oportunidade para esses jovens. E aí eles olhavam isso como formação de mão de obra para eles mesmos. Sim, porque é muito gratificante. Né? E era aquela situação, tinha sempre um dilema de quem trabalhou no Bradesco não voltaria no futuro. A partir do momento que sai, você não volta. E quem trabalhou no Bradesco não trabalharia no Itaú e vice-versa. E vice-versa, sempre teve. Será que isso já caiu por terra ou não? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Vamos deixar aqui para a galera, quem trabalha aí e no setor bancário, se isso existe ou não, porque a gente precisa desmistificar totalmente essa lenda. Eu acredito que não, por conta da cultura. Tá. Culturalmente, o Bradesco é visto como um banco mais popular. E o Itaú é visto como um banco mais elitizado.
Ah, certo? Então, esse choque, então, um dado que talvez pouca gente saiba, quando o Itaú incorporou o Unibanco, foi uma operação muito, muito simbólica. Eu sei porque eu era colega de faculdade de um dos filhos do dono do Itaú, do Olavo Setúbal Júnior. tá. E no almoço, logo depois que aconteceu, eu estava no almoço com eles e aí ele confidencializou, saiu uma foto no jornal, é uma curiosidade, da família Setúbal com a família Moreira Salles, com bolo, alguma coisa, champanhe, brindando, uma foto bem simples, pequena, poucas pessoas, para mostrar a união das famílias. Agora um detalhe que pouca gente sabe. Espero que não esteja ferindo nenhum LGPD aí, mas enfim. Tá aberto, vamos lá. Um detalhe que pouca gente sabe. É, o ministro da Fazenda chamou em Nova York Setúbal e Moreira Salles, não, Setúbal e Bradesco, Tá. Itaú e Bradesco. E falou, olha, o Unibanco vai para um de vocês. Vocês têm que escolher. E aí, Moreira Salles, sabiamente, falou assim, não, qualquer um dos dois serve, mas o Bradesco não, porque a cultura do Unibanco é próxima da cultura do Itaú. Então a gente aceita fazer essa junção, essa fusão com o Itaú, porque o Unibanco estava com alguns problemas, e aí ele descartou o Bradesco e optaram pelo Itaú. Nossa, que sensacional Por essa conta da informação. cultura, exclusivamente pela cultura. Que sensacional. Só para fechar essa linha bancária, que depois nós vamos falar da fax, o empreendedorismo, como que você vê essa digitalização dos bancos? Porque o saudosismo de você ir aos bancos hoje já não existe mais, até as agências fechando. Como que você, como um experiente profissional do setor bancário, vê toda essa transformação, Cossolin? Eu vejo muito boa, porque as transformações elas têm que obedecer à demanda da sociedade. Sim. Se a sociedade está demandando tecnologia, e agora cada vez mais com o IA, as organizações aqui têm que estar adequadas a essa demanda. Tá. Se eu não me adequo aqui, eu não atendo aqui. Então, eu acho muito boa, é uma evolução. Eu não vejo nada como involução. Eu vejo tudo que acontece como evolução. Sim. Na parte tecnológica, mais uns exemplinhos rápidos. Eu no Chile, eu trabalhava com telex. Eu fiz manutenção em telex, só para deixar bem claro para o senhor, tá bom? Eu trabalhava com telex. Lá em 92. Não tinha PC, estava começando, a Itautec estava começando, e tinha uma regra muito forte aqui, que tinha uma lei de proteção que não permitia importar produtos de tecnologia, né? Então estava começando. E no Chile, eu mexendo com telex, né? Foi TE 315 da Olivetti. Pois é. Contabilidade era ficha RUF. Enfim, eu um dia... O pessoal vai falar, nossa, o Sidney lendo jornal, é mais experiente que o Cossolin. Um dia, lendo o jornal, eu fazia os processos de crédito até um determinado limite, até $1 milhão lá de dólar, eu tinha minha caneta, ela assinava, e acima disso tinha que vir para o Comitê de Crédito no Brasil. Sim. Eu montava um pacote, punha no correio, né? Ia numa lote e tal, ia para o Comitê de Crédito, aprovava tal, ou negava, e eu recebia depois de 20, 30 dias uma resposta. Muito bem. Eu lendo o jornal, vi que tinha inventado um negócio chamado facsimile. Outra coisa que eu fiz manutenção também. Aí comecei a ler aquele negócio da Sharp, facsimile e tal. Panasonic, nossa. Banco Itaú possuía uma única máquina, de fato uma Canon, no departamento internacional, e o Chile tinha uma única máquina no Correio Central. Você tinha que reservar horário lá, reservar horário aqui. Eu tinha um processo que estava fazendo uma análise de crédito que era importante. Falei com o meu chefe aqui, com o presidente aqui no Brasil, falei, olha, eu vou usar uma reserva aí, montei a operação, mandei os documentos. 2 dias depois eu tinha aprovação de crédito. Cheguei na minha casa e falei assim para minha esposa, Fátima, o mundo mudou. Eu mandei documento pelo telefone. Ela veio para mim e falou assim, ô Roberto, quantos vinhos você tomou no almoço hoje? Né?
Então, assim, eu acompanhei uma evolução tecnológica e sempre eu fui meio autodidata nisso, que eu queria estar E presente, né? Então tem que estar presente, né? Eu vejo com muito bons olhos tudo isso que está acontecendo. não, isso é muito lindo. Deixa eu falar da Voice Training, Escola de Oratória, formação de palestrantes, a nossa patrocinadora master e, sem dúvida nenhuma, faz com que você, executivo como Carlos Cossolin, aqui tenha uma vida de inteligência, relacionamentos prósperos e, ao mesmo tempo, uma forma de liderar através da comunicação. Você tem uma empresa, você quer fortalecer ainda mais a comunicação interna dos seus líderes e também do seu liderado e também um relacionamento e uma comunicação ampla e aberta com o seu cliente, um treinamento da Voice Training dentro da sua companhia é muito eficaz. QR Code na tela para que você possa realmente agendar, falar com os consultores da Voice e fazer a diferença e ampliar os seus negócios e ampliar também a sua comunicação. Voice Training, Escola de Oratória, formação de palestrantes, mudando uma forma de se comunicar das empresas. Cossolin, deixamos a vida da família Salles de lado, deixamos da família Setúbal de lado, agora eu quero saber da família Cossolin. Que história linda, né, gente? Porque você trouxe algumas coisas também que eu vivi, né? Fax, depois eu fui fazer manutenção em telefonia celular. E quando você falou assim, chega, parei, não quero mais ser executivo de ninguém, eu vou ser executivo da minha própria empresa. Então, isso aí tem um caminho para chegar nisso, né? Eu, enquanto mercado financeiro, né? Como você sabe, eu passei pelo Itaú, passei pela Varig Aviação, fui presidente da companhia de leasing da Varig. Você já passou por duas empresas que nem existem mais, Inveslo e Varig. Nem existem mais. Acho que eu estou fechando as empresas. As maiores, hein? Eram as maiores do momento. E aí, eu fui para Nova York. Tá bom. Fazer um curso lá. E aí, fui analisar como é que era o mercado financeiro. Era um momento pós-colo, mercado abrindo, bancos estrangeiros chegando. E aí eu vi um relatório de uma empresa de tecnologia e que dizia o seguinte, que na virada do século, estou falando de 95, tá? 5 anos para frente. 5 anos antes do 2000. No mercado americano, os bancos vão ter muitas incorporações, fusões, bancos pequenos iam deixar de existir ou ser incorporados por bancos grandes. Tá. E eu lá, vendo esse material, falei assim, caramba, né? Eu vou voltar para o Brasil, eu já tinha saído da Varig, né? Vou voltar para o Brasil, eu vou pedir emprego para banco pequeno, porque naquela época, né, você sabe que não se contratava, como a gente falou aqui, né? Não se contratava diretor, era formado. Eu vou para um banco pequeno. Banco pequeno, logo mais... Era Real, Banco América do Sul, na época, HSBC, Mercantil... Mercantil Finasa, BCN, eram bancos um pouco menores, né? Eu falei, eu vou para um desses bancos, ou menor ainda. E daqui a um tempo, esses bancos vão deixar de existir, então eu vou estar desempregado. O mercado financeiro vai fechar, eu quero ir para o mercado que vai abrir. Sim. E aí cheguei para a empresa que estava lá nos Estados Unidos, para a qual eu fui. Cheguei para o presidente e falei assim, eu quero trabalhar com vocês. Vocês querem entrar no mercado financeiro, que eu sei, e eu quero aprender tecnologia. Eu monto uma empresa de consultoria, vocês me contratam, eu ensino vocês mercado financeiro e vocês me ensinam tecnologia. Sim. O cara falou, tobado, fechado. E aí eu fui para a área de tecnologia. Tá. Né, para chegar na Facus, né, no seguro, né, família e tal, você vai entender agora isso aqui. Aí eu fui para a área de tecnologia, que era o mercado que iria abrir, não entendia nada, e ajudei a empresa a fechar alguns negócios e tal, e aí eles fecharam, não com a minha ajuda, mas já estavam caminhando, para a implantação da Visa no Brasil, cartões Visa. E nesse processo, pelo meu relacionamento financeiro, entrava no Brasil uma empresa de seguros, saúde, o Mint, que é espanhol, argentina, e eles, como estratégia de mercado, para entrar no mercado, eles queriam atingir público AA, eles resolveram contratar esposas de executivos do setor financeiro ou de empresários bem-sucedidos, que seria o mercado onde eles iriam atuar. Muito bem. E aí chegaram para mim e me perguntaram se a minha esposa
gostaria de representá-los. Eu morava em Alphaville e o mercado de Alphaville era target deles. Aí eu cheguei para minha esposa e falei assim, ó, tem uma oportunidade aí, você quer? Ela era da área financeira também. Trabalhou muitos anos aqui na Avenida Paulista. E ela falou assim, mas eu não sei, você vai ser treinada. E ela aceitou para implantar a Umint em Alphaville. Sistema de seguro-saúde. Isso lá nos anos 2000 e quanto? 95, 96, por aí. Alphaville era pequeno, gente. Eu trabalhei na HP em 97, aquilo lá não existia, teoricamente. Era pequeno. O que é hoje uma transformação absurda. 720 graus, nem 360. Uma transformação absurda. Mas enfim. E aí, eu estava em tecnologia, implantando Visa, e ela implantando saúde, não Umint, em Alphaville. Tudo bem. Foi um sucesso. Eu cheguei a ter nessa empresa na EDS. Tá. Eu cheguei a ter, que você participou, eu cheguei a ter quase 2.000 funcionários sob meu comando. Mas a EDS ainda estava lá na Antônio Bento, distribuída nas empresas. Não tinha chegado no Alphaville ainda nessa época? Não. Porque ainda não tinha feito a fusão, pego o data center da Telefônica na época. Não, tava só assim, foi isso daí em 2002, que eu estava na EDS também. Isso. O forte dela, a base forte estava na BASF? Na BASF, escritórios todos na São Luís, condomínio São Luís, aqui na Birri. Aqui na Paulista, aqui do lado. E um prédio grande, tinha um andar grande lá, na Marginal Pinheiros, que era chamado de Robocop. Tá. Era o prédio maior que tinha naquela época lá. Muito bem. E aí, deu tudo certo a implantação da Visa, e me convidaram para ser vice-presidente da empresa. E nesse processo, aí que vem agora, eu percebi que eu não era feliz. Tendo passado por tudo isso, eu não era feliz. Por quê? Quando você está no comando de grandes organizações, você lida com pessoas. E nem sempre você pode ajudar ou premiar, não vou nem dizer ajudar, mas premiar um mérito, porque você não pode premiar o outro aqui do lado. Eu tive casos assim muito... Eu queria promover alguém que era muito competente, mas era mesmo nível de outro que não era tão competente, e eu não podia promover esse, porque eu não ia promover esse aqui, em diretorias diferentes, né? E isso me incomodava. Tratar com pessoas, usar as pessoas, eu percebi que não era o meu negócio, que não me fazia feliz. E aí eu resolvi empreender. Aí comprei uma operação no Paraná, em Londrina, e abri uma filial em Maringá. E foi um período muito, assim, complicado da minha vida. Eu ficava uma semana aqui, uma semana lá, uma semana aqui, uma semana lá, uma semana aqui. E largou a VP Larguei tudo. da Visa? Larguei tudo. Antes de ir para lá, eu passei pela Philips como diretor de direcionamento estratégico da área de tecnologia da Philips, que a empresa chamava Origin. Tá. E foram 2 anos lá e aí eu percebi que não era... Mas que loucura, aí você larga algo sólido dentro de São Paulo, Alphaville, onde você morava, que a Philips também estava lá, a Visa também estava lá, e você vai para o Paraná. É isso aí. Para montar a sua empresa. Isso. E aí eu digo para quem está assistindo, você tem que saber muito bem o seu papel. Eu percebi que eu era um excelente executivo e um péssimo empreendedor. Posso falar? Não é só você, Consoli. Eu tô com um homem aqui de mais de 50 anos de carreira. Mais. E eu até um pouquinho maior que a minha idade, que eu tenho 48. E eu empreendo desde 2011, mas se for olhar bem assim, eu empreendo desde o ano 2000 também, paralelamente com as companhias que eu trabalhei. Então eu aprendi, mas nunca larguei o osso de um bom salário, viu? É isso aí. Eu chutei tudo, porque eu queria sentir eu ter o comando de tudo. Tá. Né? Eu fazer aquilo que eu achava que, sem depender de ninguém em cima, né? Tendo que... tomar as decisões. Aí, o empreendedor, ele tem 2 coisas que são características dele. Primeiro, a solidão. Tá.
né? E segundo, ele é o chefe dele. Ele deve satisfações a ele mesmo. E nem sempre você aceita erros que você comete. Porque, né, o meu chefe aqui desse lado está criticando o operador desse lado aqui. Então fica meio... Mas enfim, foi uma experiência boa porque eu aprendi muita coisa. Eu tinha quase 200 funcionários. Perdi muito dinheiro, né? E percebi isso, que eu era um excelente executivo e um péssimo empreendedor. Por Tá. quê? Porque o empreendedor, ele tem que saber assumir risco. Ele não tem medo de risco. Ele tem que ir em frente. Mas será que esse medo, trazendo um pouquinho aqui, não seria o medo de gastar o único dinheirinho que ele tem em um sonho? Se tiver esse medo, não vai para frente. Ele tem que Sabe? gastar o que ele tem, o que ele não tem e fazer a coisa acontecer. Mas aí vem a pressão do outro lado, da mesma forma que você falou que aqui, aí vem, esse Pois lado é. é a esposa. Pois é, Oh, família, esposa. o bebezinho tem que comer, eu também, eu quero viajar. Pois é, E você pois vai é. gastar dinheiro nisso daí, você vai aplicar em Aí o marketing. empreendedor fala assim, você aguenta um pouco, você vai chegar a esse Eu momento. acredito no meu sonho. É isso aí. Espere um pouco, né? Então, Agostinho Carrara, lá da Grande Família, acreditava no sonho, basicamente então, assim, isso. Mas não fui tão infeliz assim, né? Tá. Montei e tal. E nesse meio tempo, a minha esposa aqui, com o Mint, eu vendi a empresa no Paraná, eu tinha outra operação aqui em São Paulo também. Eu vendi as duas operações, saí fora das duas operações, cheguei para ela e falei assim, você me dá um emprego? A gente já tem um contrato social de casamento. Sim. Vamos fazer um outro contrato comercial? Ela falou, mas você não entende de seguro. Eu falei, é só aprender. Você passou por tantas situações, É só aí aprender. eu daria uma carteirada, eu aprendi leasing e implantei no Chile. Pois é. Aí fechamos o negócio, montamos uma empresa, a corretora, isso há 20 anos atrás. E eu fui aprender seguros, né? Eu sabia do meu potencial e da minha qualificação. Analisei o mercado, vi como era esse mercado de seguros, falei assim, eu tenho competências que grande parte do mercado não tem. Eu sei pegar um contrato, em 5 minutos eu leio um contrato e eu sei o que está dentro dele. Tá. Né? Então, com isso, a gente desenvolveu a corretora. Temos uma carteira de 1.200 clientes ativos. E cada dia aprende, né? Quem manda, a empreendedora é ela, quem manda é ela, eu só presto serviço. Não, o detalhe, o Cossolin, que hoje com a tecnologia e também as operações de seguros mudaram em relação a 20 anos atrás. Claro. Primeiro que automatizou tudo. Claro. E segundo que hoje muitos outros tipos de restituição dos valores pelas fraudes, pelas ocorrências, por todas as situações mudaram. Fora as novas modalidades do seguro, que até então era carro, casa e acidente pessoal. Um computador de grande porte fazia. Tá, Sim, mas era coisa rápida. No leasing já tinha ali meio que um seguro vinculado ao embutido, seguro. E hoje, como que você vê essa diversidade de seguros? Eu vejo de uma forma muito positiva, Tá. porque a cultura do seguro está começando a ser implantada na cabeça dos brasileiros. Né? Uma coisa que pouca gente sabe, uma seguradora, mas é muito difícil ela quebrar. Sim. Porque Por quê? o seguro ele é rateado. Existem os resseguradores. Eu sou um ressegurador, você é uma seguradora. Aí você tem lá uma carteira de veículos. Eu chego para você e falo assim, olha, eu compro a sua carteira de veículos dentro dessas regras. Veículo não pode ter mais que 10 anos, veículo importado isso. Põe as minhas regras para comprar a sua carteira. Aí eu compro 90% da sua carteira. E pego esses 90% que eu comprei da sua carteira, da sua seguradora, vou em Londres, no mercado de Londres, no Lloyds, e repasso esses 90% para resseguradores do mundo inteiro. Sim. Cada um pega um pedacinho, pega uma fatiazinha. Quando existe um sinistro de grande porte ou numa carteira toda, esse prejuízo não está na seguradora. Ele está rateado no mundo inteiro, pedacinho para cada um. Com isso, a estrutura de seguro se mantém. Tá. Imagina você, uma seguradora,
constrói um prédio de 180 milhões. Aí o prédio está construído, tal, de repente, por uma fatalidade, alguma coisa que deu errado, o prédio cai. Se ela tomar um prejuízo de 180 milhões na carteira dela, ela vai ter dificuldade. Não vai. Então, como está rateado, cada um pega um pedacinho. Ela pega fica uma fatia. com 5% e o resto está no mundo inteiro fatiado. Sim. Então, o sistema se sustenta. Por isso que tem muitas tragédias que seguradoras não quebram e conseguem suprir aquela recuperação de um país ou de uma cidade, como aconteceu o ano passado em Porto Alegre. E isso é muito bom. Eu trabalho para a Mafri-Re, né, com uma das clientes minhas, e eu entendi justamente depois, agora, tem 5, 6, não, já tem 12 anos que eu trabalho para eles, que eu presto serviço lá. Você conhece melhor que eu. Não, e aí eu quis entender o porquê desse re, que até então eu não conhecia essa filosofia que você falou, mas isso é muito importante. E hoje, 1.200 clientes. Você como, nem é, a sua empresa já posso dizer que é pequena empresa, não é uma multinacional como muitas, mas também existem aspirações para você ainda? Chegar numa multinacional ou não? Com a Fax ou ficar nessa tranquilidade? Não, ficar nisso aí. Ficar nisso daí. Porque uma coisa também que você aprende, eu aprendi, você não pode pôr um sapato maior que o seu pé, que vai cair uma hora. Entendeu? Então, assim, você define... Por isso que minha mãe colocava algodão na ponta? É isso aí. Então, você define o tamanho do seu sapato para você pôr o seu pé. Que ela pegava o tênis do meu irmão, me dava e colocava o algodão na ponta. Você é dessa geração também, né? Então, é isso aí. Então, a gente sabe, eu tô com 73 anos. E olha, com essa mansidão para falar. Então, eu quero chegar nessa idade, a assim. gente sabe até onde a gente quer, Tá. até onde a gente pretende. Hoje... sem falsa modéstia não, eu preciso trabalhar porque os boletos estão aí, a gente tem que seguir a vida em frente. E não pararia nunca. Eu só paro, eu sempre falo isso, só paro o dia que Deus não me der mais discernimento, ou físico. Tá. Na hora que faltar um desses dois, aí eu vou ver o que eu vou fazer. Mas a gente tem que saber que a gente vai para casa. Eu não vou para casa dizendo quanto eu ganhei. Eu vou para casa, e, graças a Deus, eu e minha esposa somos assim. A gente vai para casa, põe a cabeça no travesseiro e fala assim, puta, hoje foi um dia legal. Eu consegui resolver aquele problema, ajudei fulano, ajudei aquele negócio lá, deu certo aquela operação. A gente não olha dinheiro. Graças a Deus, a gente não olha dinheiro. A gente olha o resultado do nosso trabalho. A transformação que vocês fazem. Para as pessoas. Olha, já estamos chegando quase no final. Deixa eu falar aqui dos nossos apoiadores. Eu começo com a agência Sou Digital, da Bárbara Fiuza, a agência que cuida de todas as marcas do grupo Sidney Botelho. Também quero agradecer a Doco Technology, Bitrix 24, um CRM que controla todas as atividades da sua equipe e também o relacionamento com o seu cliente. Você tem que ter um CRM na sua equipe e na sua empresa. Toye Produções e Eventos, produzindo os maiores eventos de São Paulo. Recentemente esteve com a Queóculos, uma franqueada que sem dúvida nenhuma faz uma convenção maravilhosa. Também esteve com a Ciclo Academy e também com SBTI, uma convenção sobre harmonização facial com toda a sua equipe cerimonial. Também a Unielas Marcas e Patentes. Registre a sua marca, registre a sua ideia, não deixe outra pessoa usurpar da sua informação. Também a Toye Treinamentos. Toye Treinamentos levando o método Agir para Vencer para você. Atitude, gestão, inteligência emocional, relacionamento para você alcançar os resultados. E a Voice Train, escola de oratória, formação de palestrantes. Formando você um executivo capaz de liderar empresas, multiplicar conhecimento e dar resultados sempre com um bom relacionamento. E quando você trabalha a comunicação, você expande o seu cérebro. Voice Training é a nossa patrocinadora master. Cossolim, caminhando já para o final, e voa. Aliás, voa. Uma história de anos e anos e um exemplo de empreendedorismo. Qual que é o conselho que hoje, como executivo, como empreendedor, você dá diante de toda a sua história para a nossa audiência, por favor? Como executivo, eu vou passar uma mensagem simples. Se você quer liderar um grupo,
quer liderar uma empresa, liderar pessoas, seja efetivamente alguém que eles respeitam pelo ensinamento, não que eles respeitam pelo cargo, pelo comando. Não dê ordens, ensine. Essa é a primeira dica que eu dou para quem quer liderar uma empresa. Para os empreendedores, como eu já falei, não tenha medo de assumir riscos, assuma riscos. E você vai ver que se você tiver saúde para aguentar as broncas que vêm, você vai ter sucesso. Cara, uma aula, eu fico super feliz em recebê-lo aqui, Carlos Cossolin. Eu que agradeço. Um amigo já há quase 5 anos, um exemplo de história, um homem íntegro, um cara apaixonado pela Fátima, que também tem um projeto só de mulheres. Tem que trazer a Fátima aqui no Business Connect, que ela conecta muitas mulheres. Eu agradeço a sua participação e aqui eu falo para o amigo de casa. Você liderar, você entender a sua capacidade de saber quem é você. Você tomar decisões de mudanças, de sair de uma empresa de pequeno ou grande porte, mas você deixar a sua história ali. Porque quando as pessoas perceberem a sua ausência, vão lembrar de você pelo que você ofereceu de bom. E esse legado vem quando você realmente enriquece a empresa, não somente na questão financeira, mas de transformação. E o Business Connection de hoje foi, sem dúvida nenhuma, uma conexão para que você possa entender o significado de fazer negócios. Você ter a habilidade de cuidar de você, você ter a segurança no qual você vai elevar ainda mais o seu nome como pessoa, como empresário, mas principalmente o que você sabe. Carlos Cossolin, da Facos Consultoria, hoje esteve conosco aqui no canal Sidney Botelho no YouTube, no canal do podcast Business in Connections, no canal do YouTube do IG, além do portal IG e também no IG Play, trazendo algo que muitas pessoas não entendem, mas fazem com que tudo isso seja algo relevante para o crescimento. Posso dar um spoilerzinho? Pode. Se você quer realmente se comunicar de uma maneira assertiva, Business Connection é o caminho. Já é a propaganda, então com essa mensagem eu encerro o nosso BC de hoje, agradecendo esse mestre do empreendedorismo e da vida executiva, e como eu gosto sempre de dizer, viva o momento com coragem e coração. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.